Olá, sejam todos bem-vindos. Meu nome é Isabela Freitas, como vocês já sabem. Hoje estarei ministrando a nossa terceira aula, disciplina Direito Imobiliário 2, do curso de Técnico em Transações Imobiliárias do Instituto Federal do Norte de Minas Gerais. Bom, a disciplina a ser estudada hoje irá tratar das cláusulas especiais, das especificidades do contrato de compra e venda imobiliária. Vamos iniciar também o estudo do contrato de mandato e vamos analisar alguns modelos de cláusula especial, de retrovenda, de preempção, venda de ascendente para descendente. Vale a pena lembrar que a fixação dos conteúdos anteriores é de suma importância para o entendimento da matéria de hoje. Também é importante frisar que os materiais complementares devem ser lidos, pois eles exploram o conteúdo com maior riqueza de detalhes. Lembrando ainda que durante toda a aula eu estarei online para responder qualquer dúvida levantada por vocês. Atentem-se também para os fóruns de discussões e participem. O meu e-mail de contato é isabelafreitas.gmail.com. Repetindo, isabelafreitas.gmail.com. O objetivo da nossa terceira aula, nós vamos fixar os conteúdos das cláusulas especiais, das especificidades do contrato de compra e venda imobiliária e do contrato de mandato. Iniciando a aula de hoje, vamos fazer uma breve recapitulação da última aula. Pois bem, na última aula, estudamos as restrições ao contrato de compra e venda, vimos que são 3 as principais restrições da autonomia da vontade: a venda de ascendente a descendente, a venda entre cônjuges ou companheiros e a venda a condômino. Analisamos a venda de ascendente a descendente, vimos que ascendente é uma geração anterior a uma pessoa, um pai e um avô é ascendente de um filho e de um neto. Vimos também que a palavra descendente quer dizer geração abaixo de uma pessoa. Que o filho e neto são descendentes de seus pais e avós. Estudamos que a proibição de venda de ascendente a descendente está expressa no artigo 496 do Código Civil de 2002 e que dispõe que é anulável a venda de ascendente a descendente, salvo se outros descendentes e o cônjuge do alienante expressamente houverem consentido. Observamos que essa vedação tem a intenção de preservar direitos iguais entre os filhos na herança. Analisamos também a venda entre cônjuge e companheiros e vimos que sobre a venda entre cônjuges e companheiros, a regra está disciplinada no artigo 499 do Código Civil de 2002 e lá fala que é lícita a compra e venda entre cônjuges com relação a bens excluídos da comunhão. Estudamos que a regra nos fala que pode ter compra e venda de bens entre cônjuges e companheiros. A exceção é que esses bens não façam parte da comunhão. Também analisamos a venda a condômino. Vimos que quando ocorre o condomínio, eu tenho condomínio quando 2 ou mais pessoas possuem a propriedade, o domínio de um mesmo bem ou de parte de um bem. Estudamos que a regra, a venda a condômino, está disposta no artigo 504 do Código Civil de 2002 e lá fala que não pode um condômino em coisa indivisível vender a sua parte a estranhos. Se outro consorte a quiser, tanto por tanto. Condômino a quem não se der conhecimento da venda poderá, depositando o preço, haver para si a parte vendida a estranhos, se o requerer no prazo de 180 dias, sob pena de decadência. Vimos que coisa indivisível pode ser bem imóvel,
que é indivisível, não pode ser partido e entregar cada parte para cada um dos condôminos sem que ocorra dano da coisa. Vimos as regras sobre o direito de preferência, que estão dispostas no parágrafo único do mesmo artigo 504 do Código Civil de 2002, e que diz, sendo muitos os condôminos, preferirá, primeiro, o que tiver benfeitorias de maior valor. Segundo, na falta de benfeitorias, o de quinhão maior. Terceiro, se as partes forem iguais, haverão a parte vendida os comproprietários que o quiserem, depositando previamente o preço. Entendemos, portanto, as 3 regras. Primeiramente, terá preferência o condômino que tiver benfeitoria de maior valor. Segundo, que terá preferência o condômino que tiver o quinhão maior. Se os quinhões são iguais, todos os condôminos terão direito de preferência na compra, proporcionalmente, que é a terceira regra. Terceira regra, então, cada um dos condôminos efetuará a compra proporcional. Estudamos o compromisso de compra e venda imobiliária, ou promessa de compra e venda imobiliária, e vimos que o contrato de compromisso de compra e venda imobiliária é contrato preliminar, tem o objetivo da feitura do futuro contrato de compra e venda imobiliária, o contrato definitivo, que aqui o vendedor continua titular do domínio, que só será transferida quando ocorrer o pagamento integral do preço, que esse contrato possui forma livre, ou seja, a lei não especificou nenhuma forma, portanto, poderá ser feito na forma particular como na forma pública. Quem é que escolhe? As partes escolhem. Também vimos que o contrato de compra e venda imobiliária é contrato principal, que aqui a obrigação do vendedor tem sim que transferir a propriedade do imóvel ao comprador mediante o pagamento do preço, que a forma desse contrato é a forma prevista na lei, que é o artigo 108 do Código Civil de 2002, que esse contrato deverá adotar forma de escritura pública quando o valor do imóvel ultrapassar os 30 salários mínimos, ou seja, R$ 21.720. Observamos que essa regra do artigo 108 do Código Civil de 2002 somente se aplica no contrato de compra e venda, que ele não se aplica ao contrato de compromisso de compra e venda, porque nesse a forma é livre. Vimos que o compromisso de compra e venda tem suas vantagens. Ele é uma garantia para o alienante, ou seja, para o vendedor, porque ele continua titular do domínio e somente irá transferir a propriedade com a quitação integral do preço, que também constitui vantagens para o comprador, porque se nele não tiver a cláusula de arrependimento, o comprador poderá exigir o cumprimento do contrato definitivo. E vimos que a formalização desse contrato não necessita dos rigores do instrumento público. Vimos alguns negócios que não precisam serem feitos por instrumento público, como o compromisso de compra e venda, a alienação fiduciária sobre bens imóveis, o SFH, Sistema Financeiro de Habitação, a transferência de um imóvel para a integralização do capital social de uma empresa e outros. Estudamos quando será usado o instrumento público e vimos que será usado em caso de negócio jurídico que não vise a constituição, transferência, modificação ou renúncia de direitos reais sobre imóveis de valores acima de 30 salários mínimos. Vimos, portanto, que tem uma exceção. A exceção é que não precisa do instrumento público quando o valor do imóvel for até 30 salários mínimos. Estudamos também quando será usado o instrumento particular. Vimos que tem duas regras aqui. Será usado o instrumento particular independente do valor, sempre que a lei permitir. Segunda regra, dependerá do valor nos casos em que os negócios jurídicos visem constituir, transferir, modificar ou renunciar direitos reais sobre imóveis com valores até 30 salários mínimos. Estudamos as partes em um e no outro contrato. E observamos que no contrato de compra e venda temos o vendedor e o comprador.
Já no contrato de compromisso de compra e venda imobiliária, a nomenclatura muda, então nós vamos ter de um lado o promitente vendedor e do outro o promitente comprador. Analisamos as características diferenciadoras do contrato de compra e venda e do contrato de compromisso de compra e venda. O compromisso de compra e venda tem natureza de contrato preliminar, tem forma livre, as partes são chamadas de promitente vendedor e promitente comprador e está previsto no artigo 1417 a 1418 do Código Civil de 2002. Já o contrato de compra e venda, ele tem natureza de contrato principal, tem forma prescrita, obedecerá ao artigo 108 do Código Civil de 2002 e as partes são chamadas de vendedor e comprador. Por fim, está previsto no artigos 481 a 522 do mesmo Código. Estudamos a adjudicação compulsória. Falamos que a adjudicação é um ato judicial que estabelece e declara que a propriedade de uma coisa se transfere do seu primitivo dono para o credor, que assume o credor, portanto, sobre a coisa, o bem, todos os direitos de domínio e posse inerentes a toda e qualquer alienação. Falamos que para pleitear a adjudicação compulsória ante o judiciário precisa de 2 requisitos. Quais são? Primeiro, que o contrato de compromisso de compra e venda imobiliária não tenha cláusula de arrependimento. E o segundo, que esse contrato deve estar registrado no cartório de registro de imóveis. Por fim, vimos que a adjudicação compulsória é uma ação judicial que visa promover o registro imobiliário, quando não for feita a escritura pública prometida no contrato preliminar. Essa ação é de procedimento sumário, que é um procedimento judicial de rito mais célere. Essa ação cabe tanto nos casos de promessa de compra e venda de terrenos loteados, quanto nos casos de outros tipos de imóveis, como casas, apartamentos, pontos comerciais. Estudamos o Instituto das Arras. Falamos que arras, ou sinal, é uma cláusula contratual em que se estipula a entrega de dinheiro ou outro bem para a outra parte e serve para assegurar o negócio, garantir o contrato. Que as arras podem ser de 2 espécies, confirmatórias e penitenciais. Vimos que as arras confirmatórias são consideradas início de pagamento, demarcam o início da execução contratual, não permite o direito de arrependimento das partes e permite indenização suplementar em caso de dano superior ao valor dado em arras. Falamos que as arras penitenciais, que também possuem caráter indenizatório, permitem o direito de arrependimento, mas não permitem a indenização suplementar. Que aqui a pessoa que se arrepende perde o valor dado inicialmente a título de arras penitenciais, mas não poderá dela ser cobrada a indenização suplementar. Falamos também que a cláusula de arrependimento é o mesmo que direito de retrato, direito de retratar, que a parte poderá voltar atrás no negócio. Por fim, vimos que quando a parte que se arrepende é a parte que recebeu as arras, essa deverá restituir o valor dado em arras, acrescido de atualização monetária, juros legais e de honorários do advogado. Observações feitas, agora sim, estudaremos os conteúdos de hoje. Vamos começar pelas cláusulas especiais. Pessoal, observem que o Código Civil de 2002 trouxe uma série de cláusulas especiais sobre o contrato de compra e venda. No entanto, nosso foco é tratar da compra e venda imobiliária. Estudaremos somente, portanto, 2 dessas cláusulas, a cláusula de retrovenda e a cláusula de preempção ou preferência. A cláusula de retrovenda ou cláusula de resgate ou pacto de retrovenda somente se aplica aos contratos de compra e venda de imóveis. Somente se aplica aos contratos de compra e venda de imóveis. A cláusula de retrovenda nada mais é do que uma reserva de direito do vendedor de reaver o imóvel vendido por ele dentro do prazo decadencial máximo de 3 anos contados da venda, desde que
ele restitua o preço e reembolse todas as despesas feitas pelo comprador no período de resgate, desde que também essa cláusula esteja expressa no contrato, para valer. Vejam que esse direito de retrato, ou seja, de se reservar o direito de reaver para si o imóvel ora vendido, pode ser exercido até mesmo contra terceiro, mesmo que esse terceiro não tenha conhecimento da cláusula em questão. Estudaremos agora a cláusula de preferência, que é a mesma coisa que pré-empção. Essa cláusula, ela não é exclusiva da compra e venda imobiliária, mas se aplica também à compra e venda imobiliária. A cláusula de pré-empção significa dizer que o vendedor de um imóvel se resguarda o direito de preferência em readquirir esse mesmo imóvel, caso o comprador resolva vendê-lo. Também essa cláusula especial deverá, como a retrovenda, estar expressa no contrato. Observe que essa cláusula especial, se não estiver expressa no contrato, ela não existe. E qual é o efeito? O efeito é que se o vendedor poderá vender esse imóvel para terceiro sem antes oferecer para o antigo dono, para quem vendeu para ele. Pessoal, essa cláusula especial de pré-empção possui validade máxima de 2 anos, diferente da retrovenda, contados da data da realização da venda original. Então, vamos recapitular isso aqui. Tanto na retrovenda como na preferência, a cláusula deverá estar expressa no contrato. Na retrovenda, a validade máxima da cláusula é o quê? De 3 anos, contados da venda. E na preferência, a validade máxima de 2 anos, contados também da venda. Outra coisa, quando a lei fala de prazo máximo de 2 ou de 3 anos, isso quer dizer que pode ser estipulado um prazo menor, ou seja, 1 ano, 6 meses. O que não pode é extrapolar o prazo máximo legal. Agora observe a redação do artigo 513 do Código Civil de 2002. A preempção ou preferência impõe ao comprador a obrigação de oferecer ao vendedor a coisa que aquele vai vender ou dar em pagamento para que este use de seu direito de prelação na compra tanto por tanto. Parágrafo único. O prazo para exercer o direito de preferência não poderá exceder a 180 dias a coisa móvel ou a 2 anos se a coisa for imóvel. Aqui tem 2 coisas que nos interessam. Primeiro, o que é tanto por tanto? Isso quer dizer que o vendedor, quando for oferecer a coisa ao antigo dono, ele deverá fazê-lo pelo mesmo preço e condições dadas a terceiro. A segunda coisa que nos interessa é lembrar que para bens imóveis, que é o nosso foco, o prazo de validade desta cláusula é de, no máximo, 2 anos. Vamos agora analisar as especificidades da compra e venda imobiliária. Nós já sabemos que a forma do contrato de compra e venda imobiliária vai obedecer o artigo 108 do Código Civil de 2002, que diz que a escritura pública é essencial à validade dos negócios jurídicos que visem a constituição, transferência, modificação ou renúncia de direitos reais sobre imóveis de valor superior a 30 vezes o salário mínimo, ou seja, R$ 21.720. Já sabemos também que as partes podem, quando possível, usar um instrumento particular, optar em fazê-lo na forma pública. O que não pode é, sendo obrigatória a forma pública, as partes fazerem na forma particular. Isso aí não pode. Vamos falar um pouquinho aqui do registro. O registro é ato obrigatório, sem o qual o comprador não se torna efetivamente o proprietário do imóvel. Portanto, o contrato de compra e venda de imóveis, que pode ser na forma pública ou particular, deverá ser registrado no cartório de registro de imóveis,
para que a propriedade seja transferida do vendedor para o comprador. Pontuado isso, agora vamos entender a necessidade do georreferenciamento. Sobre o georreferenciamento, a lei pertinente é a Lei 10.267 de 2002. Sua grande inovação é que justamente a exigência desse georreferenciamento de imóveis rurais. Isso agora está valendo. Então, o georreferenciamento, na verdade, ele é um mapeamento do imóvel rural, referenciando os vértices de seu perímetro ao sistema geodésio brasileiro, definindo sua área e posição geográfica. Dizendo de outro modo, georreferenciamento de imóvel rural é a medição da área em questão e a descrição das características, limites e confrontações. Então, quando se tratar de imóvel rural, o profissional de nossa área deverá orientar seu cliente sobre esse procedimento, qual seja a transferência do imóvel rural, com o registro respectivo, somente se dará após o procedimento do georreferenciamento. O Decreto Federal 7.620 de 2011, coisa nova, estabeleceu os prazos para a obrigatoriedade do georreferenciamento. Isso é, a partir daquelas datas colocadas no Decreto Federal, será obrigatório o georreferenciamento. E são eles. Nós vamos falar aqui então desses prazos. Olha lá. Para áreas iguais ou superiores a 5.000 hectares, é obrigatório a partir de 21 de fevereiro de 2004. A partir dessa data, todas as áreas que tiverem dentro dessa classificação aqui, ó, igual ou superior a 5.000 hectares, tem que fazer o procedimento do georreferenciamento. É obrigatório. Para as áreas entre 1.000 e 5.000 hectares, é obrigatório o georreferenciamento a partir de 21 de novembro de 2004. Para áreas entre 500 e 1.000 hectares, é obrigatório o georreferenciamento a partir de 21 de novembro de 2008. Para as áreas entre 250 e 500 hectares, é obrigatório a partir de 21 de novembro de 2013. Para áreas entre 100 e 250 hectares, é obrigatório o georreferenciamento a partir de 21 de novembro de 2016. Para a área entre 25 a 100 hectares, é obrigatório o georreferenciamento a partir de 21 de novembro de 2019. E para as áreas inferiores a 25 hectares, é obrigatório o georreferenciamento a partir de 21 de novembro de 2023. Todos os imóveis, importante que eu quero que vocês percebam, que a partir de 21 de novembro de 2023, todos os imóveis rurais deverão já ter se submetido ao procedimento do georreferenciamento. Vamos agora elencar alguns cuidados que se deve tomar antes da aquisição do imóvel. Primeiramente, antes de pagar qualquer sinal, qualquer coisa, ou de fechar o negócio, deve-se exigir a documentação completa do imóvel e do vendedor. A certidão completa do imóvel, ela diz quem é o proprietário do imóvel, ela descreve o imóvel e fala também se tem algum contrato de compra e venda registrado, ou de aluguel, ou hipoteca, ou penhor, ou outro gravame recaindo sobre a coisa. Tudo isso, se tiver, já é um indício de que não é aconselhável fazer esse negócio. As certidões pessoais. As certidões pessoais você tem que pedir dos vendedores. Essas certidões indicam se tem alguma ação judicial contra o vendedor, que pode indicar tentativa de venda do imóvel em fraude à execução ou fraude contra credores. E se tiver, o que pode ocorrer? Pode ocorrer que esse imóvel responda pela dívida do vendedor. Lembrem-se também, enquanto a escritura pública ela não é registrada no cartório de registro de imóveis,
o imóvel continua respondendo pela dívida do vendedor. Por quê? Porque não ocorreu a transferência de domínio. Além disso, pode o vendedor vender o mesmo imóvel para outra pessoa. Sobre a feitura da escritura pública. A escritura pública pode ser feita em qualquer cartório de notas. Independe do lugar onde está situado o imóvel. É feita por um tabelião, que é um profissional de direito, dotado de fé pública, que passou de concurso público. O preço das escrituras, ele é tabelado. Então, a escolha, na verdade, do tabelião, de quem vai fazer a escritura, é baseada na confiança, segurança, credibilidade. E, por fim, a escritura pública deverá retratar o valor real do negócio. Quem passa escritura abaixo desse valor comete crime contra a ordem tributária. E, além disso, corre o risco de receber somente aquele valor declarado caso essa escritura seja anulada. Estudaremos agora o contrato de mandato. O que é o contrato de mandato? O contrato de mandato tem sua previsão legal elencada no artigo 653 a 692 do Código Civil de 2002. Contrato de mandato é um contrato em que uma pessoa transfere poderes a outra para que este, em seu nome, pratique atos ou administre interesses. É o que diz a redação do artigo 653 do Código Civil de 2002. Vejam. Opera o mandato quando alguém recebe de outrem poderes para, em seu nome, praticar atos ou administrar interesses. Observem a nomenclatura. Essa nomenclatura é importante. A pessoa que transfere os poderes é chamada de mandante. A pessoa que recebe os poderes transferidos é chamado de mandatário. O contrato de mandato é negócio jurídico de representação. O mandatário, aquele que recebe os poderes, representa o mandante. Assim, o mandatário ele sempre age em nome do mandante. A procuração é um instrumento de mandato, ou seja, é a forma como o contrato de mandato se materializa. Veja que não se pode confundir mandato com procuração. Mandato é contrato propriamente dito de representação. A procuração é forma, meio usado para se estabelecer um contrato de mandato. Essa procuração poderá ser pública ou particular. Vai seguir a regra do 108 do Código Civil de 2002. Então, a procuração, gente, ela depende da substância do ato. Vamos analisar de acordo com o nosso foco, que é a transação imobiliária. Se o imóvel for de valor até 30 vezes o salário mínimo, eu posso fazer um contrato particular ou por escritura pública. Da mesma forma, a procuração vai seguir a substância do ato. Esta poderá, então, ser também na forma pública ou na forma particular. É a opção das partes. Se o imóvel for de valor acima de 30 vezes o valor do salário mínimo, o que acontece? O contrato não é obrigatório, a lavratura da escritura pública? Pois bem, a procuração vai seguir o mesmo raciocínio. Como a procuração depende da substância do ato, ela também deverá ser obrigatoriamente feita na forma pública, também em cartório de notas. Para que serve o contrato de mandato? Olhem só, o mandato serve para situações em que o mandante, por exemplo, não pode estar presente. Vamos dar um exemplo para clarear isso aí. João é um empresário que mora em São Paulo e resolve comprar uma fazenda aqui no norte de Minas, em Januária, Minas Gerais. Foi pago o preço, foi acertado os detalhes da compra com o vendedor chamava Bento. E agora eles devem fazer o quê? As partes vão proceder à transferência do imóvel no cartório de registro de imóvel da cidade de Januária, Minas Gerais. Ocorre que João, o empresário, o comprador,
muito ocupado, ele não tem tempo hábil para se deslocar e concretizar a transferência que requer a sua assinatura. Precisa da assinatura dele. É para essas situações que serve o contrato de mandato. Veja que então João, o comprador, o empresário que comprou a fazenda, ele fará, portanto, um contrato de mandato. Ele nomeará um mandatário, uma pessoa da sua confiança, e lhe transferirá os poderes para a prática do ato de transferência. Para encerrarmos os conteúdos de hoje, eu trouxe 4 modelos de cláusula especial de retrovenda, de preempção e também um modelo de cláusula de anuência na venda de ascendente para descendente. A gente vai analisar isso aí agora. Então, esse primeiro aí é cláusula de retrovenda em contrato de compromisso de compra e venda. O promitente vendedor, de pleno acordo com o promitente comprador, se reserva o direito de, dentro do prazo de 120 dias, contados desta data, retratar a venda à hora feita, hipótese em que se obriga a devolver ao promitente comprador o preço mais as despesas despendidas. Percebam. Aqui temos uma cláusula de retrovenda. Em que tipo de contrato? Em um contrato de compromisso de compra e venda. Observem a nomenclatura utilizada. É específica desse tipo de contrato. Promitente vendedor e promitente comprador. Aqui se estipula, portanto, que primeiro, as partes estão de comum acordo com a estipulação dessa cláusula. Está presente aí a manifestação de vontade. Segunda coisa, que o direito de retrato que será exercido pelo promitente vendedor será até 120 dias contados da data do contrato. Quando falo desta data, quer dizer da data do contrato. Lembrem-se que o prazo máximo legal para exercer esse direito de retrato é de 3 anos, mas, como a gente tinha falado antes, ele pode ser o quê? Menor, como é esse caso aqui, 120 dias. Outra coisa, vejam que a lei diz que a cláusula deve estar expressa. Isso também verificamos que está presente aí no contrato. Por fim, observem que o promitente vendedor se compromete em exercer o direito de retrato, a devolver o preço e demais despesas despendidas pelo promitente comprador. Agora, observem a cláusula de retrovenda em contrato de compra e venda. Cláusula de retrovenda em contrato de compra e venda. O vendedor se reserva no direito de 3 anos recobrar o imóvel objeto desse contrato, restituindo o preço recebido e reembolsando as despesas do comprador, inclusive as que durante o período de resgate se efetuaram com a sua autorização escrita ou para a realização de benfeitorias necessárias. Percebam que tem 2 principais diferenças para a cláusula de retrovenda anterior. Quais sejam? A nomenclatura é uma delas. Aqui se fala em vendedor e comprador, que o contrato afinal é um contrato de compra e venda imobiliária, né? Definitivo. A outra diferença é que aqui o prazo estipulado foi o prazo máximo legal, 3 anos. Eles usaram o prazo legal máximo. Agora nós vamos observar uma cláusula de preempção. Cláusula de preempção ou preferência. Olha só, as partes convencionam que se o adquirente resolver alienar o bem objeto desse contrato, deverá cientificar o ora vendedor para, querendo exercer o seu direito de preferência no prazo de 20 dias. Aqui está estabelecido que o comprador
que se o comprador ele resolver vender o imóvel desse contrato, ele deverá avisar o comprador, o antigo vendedor, para que este exerça o direito de preferência. E que para isso ele terá 20 dias para se manifestar. Mesma análise é feita, né? A cláusula especial, ela está expressa, as partes também convencionaram de livre vontade, o prazo para exercer o direito de retrato obedece à limitação legal, que é no máximo de 2 anos. A cláusula fala em 20 dias da cientificação do vendedor. É isso. Agora, vejam que eu trouxe uma cláusula que pode ser embutida no contrato de compra e venda, em que a ascendente vende a descendente com a anuência dos demais filhos e cônjuges. É claro que ao final do contrato, essa pessoa deverá também assinar, essas pessoas deverão assinar esse mesmo contrato. Então, observem. Ela fala assim: cláusula de anuência da venda de ascendente a descendente. Comparecem nesse ato, na condição de intervenientes, anuentes, fulano de tal e ciclano de tal, que declaram nada ter a opor quanto à realização do presente negócio jurídico. Essa cláusula confirma a anuência dos demais filhos e do cônjuge para obedecer o preceito legal, que fala que esse consentimento deverá estar expresso. Resta atendida a exigência do Código Civil de 2002. Bom, era isso que eu queria analisar com vocês. Esclareço desde já que esses modelos não cairão na prova, mas é de suma importância vocês terem esse conhecimento e de que maneira essas cláusulas se apresentariam em um contrato. Para finalizar a aula de hoje, vamos recapitular os conteúdos estudados. Cláusulas especiais. Estudamos as 2 cláusulas especiais que envolvem nosso objeto de estudo. Quais são elas? A cláusula de retrovenda e a cláusula de preempção. Vimos que a cláusula de retrovenda ou cláusula de resgate ou pacto de retrovenda somente se aplica aos contratos de compra e venda de imóveis. Que a cláusula de retrovenda nada mais é do que uma reserva de direito do vendedor de reaver o imóvel vendido por ele, dentro do prazo decadencial máximo de 3 anos, contados da venda, desde que restitua o preço e reembolse todas as despesas feitas pelo comprador no período de resgate, desde que também a cláusula esteja expressa. Vimos que esse direito de retrato pode ser exercido até mesmo contra terceiro, mesmo que esse terceiro não tenha conhecimento da cláusula em questão. Estudamos a cláusula de preferência ou preempção, né? Essa cláusula não é exclusiva do contrato de compra e venda imobiliária, mas também a esse contrato se aplica. Que a cláusula de preempção significa dizer que o vendedor de um imóvel se resguarda o direito de preferência em readquirir esse mesmo imóvel, caso o comprador resolva vendê-lo. Também essa cláusula especial deverá estar expressa, prevista no contrato. Vimos que essa cláusula especial de preempção possui validade máxima 2 anos contados da data da realização da venda original. Vimos que portanto, quer dizer que o vendedor, quando for oferecer a coisa ao antigo dono, ele deverá fazê-lo pelo mesmo preço e condições dadas ao terceiro. Analisamos as especificidades da compra e venda imobiliária e estudamos que o registro é ato obrigatório, sem o qual o comprador não se torna efetivamente o proprietário do imóvel. Vimos que o contrato de compra e venda de imóveis, que pode ser na forma pública ou particular, deverá ser registrado no cartório de registro de imóveis para que a propriedade seja transferida do vendedor ao comprador. Pontuamos o georreferenciamento. Falamos que georreferenciamento é um mapeamento do imóvel rural, referenciando os vértices de seus perímetros
do seu perímetro ao sistema geodésio brasileiro, definindo sua área e posição geográfica, que georreferenciamento de imóvel rural é a medição da área em questão e a descrição das características, limites e confrontações. Também vimos que o Decreto Federal 7.620 de 2011 estabeleceu os prazos para a obrigatoriedade do georreferenciamento. Isso é, a partir dessas datas é obrigatório o procedimento do georreferenciamento. Observamos que a partir do dia 21 de novembro de 2023, todos os imóveis rurais já deverão ter se submetido ao procedimento do georreferenciamento. Falamos de alguns cuidados que devem ser tomados antes da aquisição do imóvel, como exigir a documentação completa do imóvel e também do vendedor ou vendedores, registrar a escritura pública no cartório de registro de imóveis e que a escritura pública deverá retratar o valor real do negócio. Analisamos o contrato de mandato. Vimos que o contrato de mandato é um contrato em que uma pessoa transfere poderes a outra para que este, em seu nome, pratique atos e administre interesses. Falamos da nomenclatura, que a pessoa que transfere os poderes é chamado de mandante, a pessoa que recebe os poderes é chamado de mandatário. Vimos que o contrato de mandato é negócio jurídico de representação. O mandatário, aquele que recebe os poderes, representa o mandante. Vimos que o mandatário sempre age em nome do mandante. Falamos que a procuração é um instrumento do mandato, ou seja, é a forma como o contrato se materializa. Vimos que essa procuração poderá ser pública ou particular. Vai seguir a regra do 108 do Código Civil de 2002. Falamos, então, que se o imóvel for de valor acima de 30 vezes o salário mínimo, é obrigatória a lavratura da escritura pública. Como a procuração depende da substância do ato, ela também deverá ser obrigatoriamente feita na forma pública, também em cartório de notas. Pessoal, vamos falar da relação de materiais complementares. Todas as leis e artigos estudados na aula de hoje estão postados na sala virtual. E também estão lá aquelas cláusulas especiais que nós analisamos hoje. Bom, a atividade de hoje é a seguinte. Vamos construir um texto de aproximadamente 20 linhas, pontuando a forma, previsão legal, conceito e características do contrato de mandato. Pessoal, agradeço a todos pela audiência e até o próximo encontro.